E aí, preparados para a segunda parte do vídeo de matrizes? Pois é, mas não podemos deixar a chamada para o dia 1º de abril, tá? 19 horas, convide seus coleguinhas, não deixe de assistir a parte 1 do vídeo de matrizes para poder darmos continuidade aqui na parte 2, tá? Bom, vamos lá? Antes de mais nada, esse slide ele foi já visto na aula passada. E eu cometi uma gafe que eu ensinei direitinho para vocês, falei o que era uma matriz antissimétrica, né, que é transposta igual à simétrica de A, né? Então, o tempo todo eu falei isso para vocês, mostrei que a diagonal principal tem que ser nula, mas eu percebi no meu vídeo que o tempo todo eu falo na antissimetria, que A vai ser antissimétrica quando a transposta for igual à simétrica de A, mas no finalzinho daquela explicação, falha de memória, eu começo a falar simétrica, tá? Então, repare bem, a matriz simétrica número 8, ela foi explicada antes, com detalhes. Quando eu passo para a antissimétrica, eu explico a antissimétrica com detalhes. Só que no finalzinho da explicação da antissimétrica, eu vou passar a falar simétrica, tá? Então, só consertando, você vai ver que a antissimétrica eu tenho que ter os elementos da diagonal principal nulo, né? E a minha transposta, para que a minha transposta dê a simétrica de A, tá? Então, me perdoe, né? Foi um erro só de fala, né? Eu começo falando certinho para vocês, explicando tudo certinho, e no final eu esqueço de falar antissimétrica e passo a falar simétrica só no finalzinho. Você volte ao vídeo, dê uma observada e, por favor, desconsidere essas 2 ou 3 vezes que eu falo simétrica no lugar de antissimétrica. Bom, então isso aqui já foi visto, podemos passar adiante. Vamos ver agora propriedades, né? Algumas propriedades interessantes. K é um número, né? É um número e A é a nossa matriz. Então, olha só, se eu tenho um número multiplicando a nossa matriz e fora eu tenho outro número, eu posso primeiro fazer o produto dos números. Tá? Vamos fazer um exemplinho rápido aqui com uma matriz pequena. Eu vou pegar aqui uma matriz 1, 2, menos 1, 0 e vou multiplicar essa matriz por 2. Né? Só que eu tenho aqui também 3. Pronto. Se eu quiser fazer a multiplicação primeiro por 2 e depois fazer a multiplicação por 3, eu posso. Mas eu posso fazer logo a multiplicação aqui e dar 6, que multiplica a minha matriz 1, 2, menos 1, 0. Pronto. Então agora eu vou pegar o 6 e vou multiplicar elemento a elemento. Ok? Então, presta atenção nisso. Eu posso antes fazer o produto dos números K1, K2, para depois multiplicar a minha matriz. Então, apagando. Bom, então vamos lá. Prosseguindo, eu tenho a soma de matrizes. Ó, A e B são matrizes e K é um número. Né? Eu posso somar as matrizes primeiro e depois multiplicar, ou eu posso também aplicar a propriedadezinha aqui, né, distributiva para o K, e o meu K é multiplicar primeiro a matriz A, depois a matriz B. Tá? E depois sim eu somo. Né? Então, tanto faz. Aqui a mesma coisa, eu tenho 2 números somados que vão multiplicar a matriz. Eu posso também pegar esse númerozinho, multiplicar a matriz, como está aqui, somar
com esse número e multiplicar a matriz também. Depois de multiplicado esse número pela matriz, né, e esse número pela matriz, eu posso somar. Então são propriedades interessantes que às vezes me interessa olhar com esse ângulo e às vezes me interessa olhar com esse ângulo. Então é importante você saber que eu posso fazer isso. Agora, nem tudo que eu penso que eu posso fazer, eu posso, tá? Aqui, ó, 1 vezes A dá A, né? Então, também é importante. Produto de matrizes. Bom, agora é a parte que vocês se enrolam um pouquinho, mas não tem por que se enrolar. Eu tenho uma matriz A e J, que é uma matriz M por P. M linhas, P colunas. Eu só vou poder multiplicar por uma outra matriz se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Então, repare, a minha matriz A para multiplicar por B, o número de colunas aqui é P e o número de linhas aqui também é P e tem que ser, conforme está aqui, ó. Ó, o P aqui, ó, tem que ser igual. E a minha matriz C, que é a matriz que é o produto, ela vai ser M por N. Olha que interessante. Então, deixa eu escrever isso, que escrevendo fica mais fácil de você ver, né? Por exemplo, eu tenho uma matriz 2 por 3. Eu vou poder multiplicar por uma matriz que seja 3, né? Ó, o número de colunas aqui tem que ser igual ao número de linhas aqui. Agora, pode ser 3 por 1, por exemplo? Pode. E eu já sei quanto é que vai dar a minha matriz produto. Pelo menos quanto que vai dar no sentido de linhas e colunas. Ó, ela vai ter 2 linhas e uma coluna. Olha que interessante, ó. 2 linhas e uma coluna. Ah, professor, estou entendendo. Então vamos lá. Vou pegar uma matriz 1 por 2. E eu quero multiplicar essa matriz por uma matriz B que seja 2 por 3. Posso? Pode. Olha aqui, ó. Não é? São iguais. E olha aqui, ó, a resposta. Ó. A minha matriz produto vai ser uma matriz 1 por 3. Ah, estou entendendo, professor. Estou entendendo. Agora resta ver como é que a gente vai fazer essa multiplicação. Fácil, facinho. Vamos ver agora também um contra-exemplo, que é importante, né? Vou pegar a minha matriz 2 por 1 e vou multiplicar essa matriz por outra igual a ela. Ó. 2 por 1. Pessoal, 2 por 1, 2 por 1. Dá, não dá? Não, não dá. Olha aqui, ó. Ó. O número de colunas dessa não é igual ao número de linhas dessa. Olha lá. Tá vendo? Então, é isso que a gente está dizendo aqui, ó. O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linha da segunda matriz. Primeira matriz, segunda matriz, eu tenho que ter esta condição e a minha matriz final vai ter, olha lá, M por N. Olha lá, que interessante. Então, vamos ver como é que fica na prática. Vamos fazer na prática. Eu peguei aqui uma matriz 2 por 3, tá aqui. E a outra 3 por 2. Então, vamos escrever aqui em cima, ó, 2 por 3 e 3 por 2. Já vi que eu posso fazer, né? Ó, esse é igual a esse. E a minha matriz produto vai ser uma matriz 2 por 2. Olha lá, 2 por 2. Então, como é que eu faço isso? Vamos fazer aqui bem na prática, bem devagarinho. A minha matriz produto vai ser 2 por 2. Então, eu aqui tenho
C1, C1, 2, né? Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. Aqui, ó. C1, C1, 2, C, segunda linha, primeira coluna, C2, 2. Então tá aqui. Pronto. Olha só. Vamos falar. Quem é este cara aqui? É primeira linha, primeira coluna. Ah, então eu vou fazer o produto da primeira linha pela primeira coluna para eu descobrir esse cara aqui, ó. Aqui, ó. 1, vou marcar, tá? 1 vezes 3, olha aqui, ó. 1 vezes 3. Ó, 0 vezes 0, tá aqui, ó. 0 vezes 0. 2 vezes menos 1. Deixa eu marcar o 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1. Fazendo a minha continha, ó, 3, 0, menos 2, então deu 1. Ah, então o meu C1, 1 vai dar 1. Olha que legal. Ó, facinho. Só você ser organizado, ó. Quem é o C12? É a minha primeira linha, segunda coluna. Vou pegar uma outra cor aqui. Ó, azulzinho clarinho. Primeira linha, segunda coluna. Então, eu vou pegar agora primeira linha com a segunda coluna. Vamos fazer? 1 vezes 1, tá aqui, ó. 1 vezes 1. O 0 vezes 2, tá aqui, ó. 0 vezes 2. O 2 vezes menos 2, tá aqui, ó. 2 vezes menos 2. Viu? Não é difícil. Trabalhoso? Sim, mas não é difícil. Fazendo as continhas, aqui vai dar menos 4, aqui vai dar 1, então minha resposta é menos 3. Ah, então o meu C12 é igual a menos 3. Legal, legal. Deixa eu trocar a cor. Vai ficar bem bagunçado, né? Bem bagunçado. Mas a gente vai entender. Vamos lá, pegar um verde. Quem é o meu C21? C21. Vou escrever aqui, C21. Segunda linha, primeira coluna. Então, ó, segunda linha, primeira coluna. Então, vai ser 0 vezes 3, tá aqui, ó, 0 vezes 3. 2 vezes 0, 2 vezes 0 tá aqui. E o 1 vezes menos 1. Tá aqui, ó, 1 vezes menos 1. Fazendo a conta, deu menos 1. Tá aqui, menos 1. É outra cor. Vamos pegar outra cor. Quem é o meu C22? C22 é segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, para não rabiscar em cima, né, agora que já está muito rabiscado. Segunda coluna. Então vai ser 0 vezes 1, está aqui, ó, 0 vezes 1. 2 vezes 2, está aqui, ó, 2 vezes 2. 1 vezes menos 2, 1 vezes menos 2. Então, está aqui. Fazendo a continha, vai ficar 4 menos 2, né, vai dar 2. Então, o meu C22 vai dar 2. Pronto. Agora é só montar. Ó. O meu primeiro, o C11, deu 1, está aqui ele, ó. O meu C12 deu menos 3, ó, tá aqui ele, ó, o meu C12. O meu C21, que é esse cara aqui, ó, deu menos 1, tá aqui, ó. E o meu C22, que é esse cara aqui, ó, deu 2, tá aqui. Olha lá o produto de matrizes. Ficou tranquilinho fazer. Nós vamos fazer uma no rascunho? Vamos fazer uma no rascunho. Vamos apagar tudo aqui. Vamos caçar o nosso rascunho. E eu acho que nesse aqui eu não botei o rascunho. Não botei o rascunho.
Não botei, mas não tem problema não. A gente pode, né, fazer uma aqui rapidinho, ó. Vamos fazer uma aqui, ó. Eu vou fazer uma 1, 0, menos 1, 2. E vou multiplicar, então essa aqui, ó, é uma 2 por 2. Então, vou multiplicar por uma 2 por 1. Posso, professor? Pode. Olha aqui, ó, 2 e 2. Então, já sei que essa multiplicação vai me dar uma matriz 2 por 1. Né? Duas linhas e uma coluna. Duas linhas e uma coluna. Deixa eu escrever isso aqui e afastar, né, um bocadinho aqui. Ó. Vai me dar uma 2 por 1. Bom, se vai me dar uma 2 por 1, duas linhas e uma coluna, então eu tenho só uma coluna. Então aqui é o meu A, primeira linha, primeira coluna. E aqui é o meu A, segunda linha, primeira coluna. Né? Porque eu só tenho uma coluna, né? Aqui, ó, uma coluna. Então, como é que a gente faz isso? Meu A11, tá? Ah, eu esqueci de botar aqui a minha matriz, né? Deixa eu botar aqui menos 1 e 0. Pronto. Então, deixa eu mudar aqui de cor para a gente fazer isso juntos. Então, esse meu elemento é primeira linha, ó, primeira linha e primeira coluna. Então, é 1 vezes menos 1, 1 vezes menos 1, né? E 0 vezes 0, que dá 0. Né? Não preciso nem escrever. Tá? E esse aqui é o meu elemento da segunda linha e primeira coluna. Então, ó, segunda linha, primeira coluna. Menos 1 vezes menos 1, então tá aqui, ó, menos 1 vezes menos 1. E 2 vezes 0. Ó, 2 vezes 0. Que também dá 0, não preciso nem escrever. Então, a minha resposta, olha lá, vai ser uma matriz 2 por 1, onde 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 0, menos 1. E aqui dá 1 mais 0, dá 1. Então, esse é o meu produto. Então, essa minha matriz vezes essa matriz aqui vai dar essa matriz aqui. Tá? Então, é assim que se faz multiplicação de matrizes. Como eu falei, dá trabalho? Dá trabalho, mas é fácil da gente entender. Tá? Mais propriedades, né? Algumas até a gente já tinha visto. Agora, vamos prestar atenção, né? Porque a gente já sabe fazer multiplicação de matrizes, então a gente não pode dar mole. Olha aqui, uma matriz identidade. Primeiro eu tenho uma matriz que é M por N. Ah, então eu vou escrever aqui, ó, bem grande, ó, M por N. Se eu quiser multiplicar essa matriz à direita dela, né, por uma matriz identidade, eu tenho que ter uma matriz identidade N, né, que é N por N, né? A matriz identidade é quadrada, então é N por N. Se eu quiser multiplicar à esquerda dela, eu vou ter que ter uma matriz identidade M. Né? Por quê? Ó, M por M ou N por N. Olha lá. Então, ó, prestando atenção, minha matriz é M por N. Então, eu pego uma matriz identidade, multiplicando pela minha matriz, vai dar ela mesma. Só que, olha aqui, se ela começa aqui com M, né? Então, vamos fazer aqui, ó, na prática. Eu vou pegar uma matriz 2, 1, 0, 1. Pronto. Não vou pegar... vou pegar uma menos 1 e uma 2 aqui. Pronto. Então, essa é uma matriz 2 por 3. Que eu vou chamar de minha matriz A 2 por 3.
Então, se eu quiser multiplicar por uma matriz identidade aqui, ó, tem que ser uma 2 por 2. Porque olha aqui, ó, o número de linhas tem que ser igual, ó, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então aqui, ó, teria que ser 1, 1, 0, 0. Se eu multiplicar isso por isso, vai dar a minha própria matriz A. Vai dar a minha própria matriz A. Olha que interessante. Agora, se eu quiser pegar essa matriz A, que é 2, 1, menos 1, 0, 1 e 2, e multiplicar à direita por uma matriz identidade, olha aqui, ó, ela não é 2 por 3, então vai ter que ser uma identidade 3 por 3. Ó, olha lá. O número de colunas aqui tem que ser igual ao número de linhas aqui. Então, a minha identidade aqui vai ser 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aí, quando eu fizer essa multiplicação, vai dar a própria matriz A. Então, muita atenção nisso aqui, tá? Muita atenção, porque, ó, são matrizes identidades, matrizes unidades, né? E essas matrizes unidades, elas têm que ter a ordem, né? Tal que obedeça aquele critério da multiplicação de matrizes. Agora, repare que aqui eu estou falando de matrizes que já são matrizes quadradas, né? Eu tenho uma matriz A que vai multiplicar B vezes C. Então, B vezes C, se elas estão se multiplicando, elas já estão obedecendo a ordem, né? Então, mais facilmente, se a gente generalizar, matriz quadrada, tá? Uma matriz quadrada, eu tenho aqui uma matriz 2 por 2, aqui é uma matriz 2 por 2, então aqui é uma matriz 2 por 2. Então, também posso, opa, só um minutinho, posso botar aqui N, né? Então, o que acontece? Eu posso fazer B vezes C e depois multiplicar por A, como eu posso também, aplicando aqui a propriedade associativa, né, eu posso fazer primeiro A vezes B e depois multiplicar por C. Então, a propriedade associativa para matrizes quadradas, ela é válida, tá? Assim como a distributiva à direita e à esquerda, né? Distributiva à direita e à esquerda. Eu tenho aqui uma soma de matrizes e uma multiplicação à esquerda, né? Então, eu posso distribuir, ó. Eu posso distribuir A vezes B, né? Mais A vezes C. Posso distribuir, tá? Então, eu tenho a direita e a esquerda. Aqui, ó, tem uma soma e a multiplicação depois. Então, eu posso fazer A vezes C, tá aqui, ó, mais B vezes C, tá aqui. Então, elas vão obedecer propriedade associativa, distributiva à direita, distributiva à esquerda. Então, guardem isso. Operação com matrizes, nem todas são aplicáveis. Aqui eu tenho um produto de matrizes que depois eu vou multiplicar por um número. Eu posso fazer, olha só, eu posso pegar esse número e multiplicar por essa ou por essa. Olha aqui, ó, posso fazer a matriz A vezes o KB, que é o número vezes a matriz B, como eu posso pegar o número vezes a matriz A e depois multiplicar pela matriz B. Tá? Tem muita gente que faz confusão com isso, né? Acha que o K que está multiplicando A vezes B, né? Isso aqui vai ficar K vezes A vezes K vezes B. Não é isso, tá? O que você está falando aqui é se fosse mais, né? Se fosse mais, aí você poderia fazer.
né? Seria K vezes A mais K vezes B. Aí poderia. Mas no produto, não. Ou você pega o teu número K e multiplica AB, ou tu pega o número K e multiplica A. Aquilo que nós já falamos da comutação, né? A vezes B é igual a B vezes A, C e só C, A e B comutam. Nem sempre A vai comutar com B, tá? E nós até falamos que se A comutar com B, né? Então, A vezes B foi igual a B vezes A, e isso der a matriz identidade, a matriz unidade, aí você pode chamar, dizer que A é a inversa de B ou B é a inversa de A. Tanto faz, tá ok? Desde que elas comutem, né? E esse produto dê a matriz unidade, que é aquela que tem a diagonal principal igual a 1. Tá? Então, ó, propriedades muito importantes para a gente não pode esquecer isso. Calma, porque fomos demais. Vamos continuar com propriedades. Deixa eu ver se eu pulei algum slide aqui. Não, não pulei não, é esse aqui mesmo. Matriz transposta, tá aqui a matriz transposta, é? Então nós já aprendemos o que é a matriz transposta. É quando você troca o número de linhas com o número de colunas, né? Então o AIJ vai ser trocado por AJI. Agora, a propriedade é a transposta da transposta vai dar a própria matriz. Isso é óbvio, né? Quando a gente troca a linha por coluna, depois troca a coluna pela linha, você volta para a matriz original. Agora, se eu tenho uma soma de matrizes, olha que interessante, né? E eu quero a transposta da soma é igual à soma das transpostas. Vamos lá? A transposta da soma, que é esse caso aqui, ó, esse caso aqui, transposta da soma é igual à soma das transpostas. Tranquilo também, tranquilo. Eu tenho a transposta de um número, K é um número, vezes a matriz. Eu puxo o K para fora e eu posso multiplicar o K pela transposta. Tranquilo, né? Então, a transposta de K vezes A, eu tiro o K para fora e calculo a transposta de A, depois eu multiplico por K. Como eu disse, às vezes vai me interessar olhar por aqui e às vezes vai me interessar olhar por aqui. Agora aqui é importante, hein? Muito importante aqui, ó. Importante pra caramba, né? A transposta do produto, A vezes B. Tá? Então, a transposta do produto é igual ao produto da transposta na ordem inversa. Então, nós já vimos que temos que prestar atenção nessa ordem aqui, tá? Se é AB aqui tem que ser B vezes A, como nós já vimos na situação anterior, ok? Vamos ver então. Agora encerramos. Nós vamos falar de outras matrizes, tá? Depois nós vamos falar de matriz de cofatores, matriz adjunta, matriz triangular, né? Mas essas qualidades, né? Essas características, né? Dessas matrizes vão ser importantes depois que nós estudarmos determinantes. Então agora eu aproveito para fazer essa chamada para você, ó, que no dia 8 de abril nós vamos fazer exercícios só de matrizes e no dia 15 de abril nós vamos fazer exercícios só de determinantes, tá? Então eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido e eu espero que você participe dos demais vídeos e das lives, tá? Não esqueça de participar, porque as lives é que vão consolidar esse aprendizado, ok? Tem bastante conteúdo
e a prática vem nas lives. Convido os amiguinhos da turma, de outras escolas, primos, parentes, amigos, né, para participar, para que a gente possa, né, estar sendo também estimulado a produzir material para vocês e também perceberem que vocês estão gostando e estão aprendendo, né, com o professor Rezende. Então, um mini coraçãozinho para vocês, professor Rezende, RTK Concursos.